Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Nessa segunda-feira, nós estamos aqui no ar para poder abençoar a sua vida e para compartilhar conhecimento bíblico de maneira aplicável ao seu dia a dia. Se você não é inscrito no nosso canal, esse é o momento que estou oportunizando para você fazer a sua inscrição, que é gratuita. Você clica no botão inscrever-se, aciona o sininho das notificações para você não perder nenhum dos programas aqui que acontecem de segunda a sexta no nosso canal. Lembrando, você está aqui acompanhando o conteúdo, já deixa o like, porque nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, e compartilhar a palavra de Deus é a certeza de que nós estamos plantando boas sementes. Logo, isso é digno do seu like. Assim eu tenho certeza, não só penso dessa forma, como tenho certeza absoluta, porque estamos aqui ensinando a palavra de Deus. Então deixa seu like, comenta, compartilha com o maior número de pessoas. Isso vai ser um fator também de abençoar outras pessoas que você conhece. Nesse mês de novembro, nós estamos tratando sobre o tema saúde. Sexta-feira nós começamos fazendo uma oração pela saúde, uma oração pela vida das pessoas no que diz respeito à plenitude, à sua sanidade, nas 3 áreas que nós vamos abordar aqui ao longo desse mês de novembro: corpo, alma e espírito. Todas essas áreas têm aspectos que estão relacionados à questão da saúde, e é importante você entender isso. E no programa de hoje eu quero trazer uma reflexão muito interessante para você. Nós vamos começar aqui a semana, essa primeira semana de novembro, nós vamos tratar de alguns aspectos para pavimentar as nossas reflexões. Agora, se prepare, porque certamente eu vou confrontar você ao longo desses nossos programas aqui do mês de novembro. Eu vou querer ver e ouvir, ler testemunhos de pessoas que vão mudar a diretriz aí da sua caminhada por conta do entendimento de algumas coisas. Eu começo a nossa reflexão de hoje pensando um pouco sobre aquilo que a gente sempre expressa de Romanos 12:2. A ideia da metanoia, a ideia da mudança de mente, geralmente as pessoas pensam que esse aspecto tem a ver única e exclusivamente com as questões do emocional, as questões psicológicas ou as questões relacionadas ao pensamento. Agora, mudar a mentalidade precisa estar vinculado a uma mudança de atitude. Se você quiser anotar, você anota. Quando nós mudamos de mentalidade, necessariamente mudamos as nossas atitudes. Se a mente ela dá cabo em direcionar atitudes através daquilo que a mente projeta, nosso corpo pode obedecer. Se nós podemos destinar a nossa mente para bons pensamentos, destinar as nossas mentes para boas práticas, imagine que se eu mudo de pensamento, se eu mudo a mentalidade, se de fato eu passo por uma metanoia, então a ideia de Romanos 12:2 é a ideia de metanoia. Isso, inclusive, é no sentido de aqui inferirmos um pensamento de que o próprio Deus trabalha diretamente nessa mudança de mentalidade. A metanoia, ela acontece numa espécie de transformação de entendimento, a mudança de perspectiva. Eu já usei aqui algumas vezes a ideia também de pensar nas lentes que nós colocamos para enxergar determinadas coisas. Imagina que uma mente renovada, ela dá uma nova possibilidade de enxergar a vida. Então, veja, aquilo que você pensa vai influenciar com grande poder
e em muitas vezes até determinar aquilo que você faz. E por que eu estou falando isso? Nós estamos tratando nesse mês sobre saúde. E às vezes as pessoas pensam que a busca pela saúde, ela tem a ver, como eu disse anteriormente, porque eu faço visitas ao médico. Não, eu estou tratando a minha doença. Ok, quando você vai parar de tratar a tua doença para poder tratar da tua saúde? Quando que você vai parar de tratar a tua doença para poder cuidar da tua saúde? Veja que tem uma ótica aqui diferente, há uma inversão, uma valoração ao cuidado com a saúde do que ao tratamento de doenças. E eu não sou médico e não necessitaria dizer para você ser médico para poder dizer o que eu vou dizer para você, tendo por base aquilo que eu estudo, tendo por base aquilo que leio sobre o assunto. Mas muitos médicos estão sendo formados dentro de uma perspectiva de somente tratar doença e não de cuidar da saúde. E essa mentalidade, ela está muitas das vezes na vida das pessoas. As pessoas agregaram para si um fator do seguinte: vivo a vida, não necessariamente trato da minha saúde, cuido da minha saúde, mas se um dia eu tiver doença, aí eu vou cuidar da doença, tratar a doença. Veja, a ideia de tratamento presume um resultado que foi, de alguma forma, prejudicial para que se houvesse uma maneira de remediar aquilo dali. Agora, se eu pensar que muitas das doenças, e aí você pode estudar sobre isso, muitas das doenças estão relacionadas a algo que foi abdicado ou de algo que se deixou de fazer ao longo de uma caminhada. E veja, quando eu falei aqui de mudança de mentalidade, o que eu estou tentando gerar aqui em você é exatamente isso. Uma mudança de mentalidade. Eu quero que, de fato, você, aqui no Acordando para o Propósito, você venha mudar a tua mentalidade. Então, o que você vai precisar ao longo do Acordando para o Propósito nesse mês de novembro? Entender que a mudança de atitudes em relação a cuidar da saúde e não tratar de doença. Esse tratar de doença remete até uma ideia de que a gente está, de alguma forma, preservando a doença. Aí, então, você toma um remédio para tratar a doença, parece que você está fazendo com que a doença ela seja aturável e você continue convivendo com a doença. Então, aqui a mentalidade que nós precisamos pensar no sentido de que, olha, vamos cuidar da saúde e não necessariamente tratar da doença. Então, veja que é um valor diferente. Antecedo uma causa fazendo com que haja o quê? Cuidado, prudência em relação à saúde. Então, o que eu quero dizer aqui, tratando sobre Romanos 12, 2. Renovação de mentalidade e valoração do que diz respeito à saúde. Então, quando nós mudarmos a nossa mentalidade, nós vamos trabalhar valorizando a saúde. Preste atenção nisso aqui que eu estou falando para você. Valorizar a saúde através da minha mudança de mentalidade. Qual a mudança de mentalidade? Não vou viver uma vida para que um dia eu trate de doença. Vou viver a vida como quem cuida da saúde. Prática diária e constante. O que faço, o que como, o que bebo, tudo isso tem a ver com cuidar da saúde. Então, olhe para essas práticas aqui. Eu vou falar aqui algumas, por exemplo. O que você faz, atitudes das mais diversas. O que você come, alimentos dos mais diversos. O que você bebe, imagina aí o que você está bebendo. E como que você dorme, imagina aí como está o seu sono. E ainda, em relação ao que você faz, aqui tem uma interligação. Como que está dentro daquilo que você faz em relação a exercício físico ou falta do exercício físico? Pensa um pouco sobre isso. Então, quando você mudar a mentalidade, o que você vai entender? O que faço, aí é pensar no que você faz e até no que você deixa de fazer. Então, são ações e omissões em relação à vida.
o que você come, o que você bebe, como que você dorme. Então, quando você colocar isso como prioridade, você vai estar valorando a saúde. E por que eu estou falando isso para você? O cuidado com a saúde é uma responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal. Você precisa compreender isso. Cuidar da sua saúde é uma responsabilidade pessoal. Às vezes a gente pensa assim: nós somos crentes, então a gente conta com a graça de Deus, a gente conta com a benevolência de Deus, a gente não precisa fazer nada. Mas você se esqueceu que Deus te deu algumas coisas para você administrar? Então Deus ele não vai cobrar de você em relação àquilo que ele não te deu. E aquilo que ele te deu tem uma questão de responsabilidade pessoal. Então a responsabilidade pessoal ela vai fazer o quê? Com que você, sem que ninguém precise dizer para você o que você faz e deixa de fazer, mas você vai executar por uma responsabilidade pessoal. Muito se fala hoje em dia sobre autoliderança. Você se autolidera em relação ao cuidado com a saúde. Então, governo, aqui não é que você vai tomar as rédeas da sua vida no sentido que você não vai mais ouvir a Deus, que você vai fazer tudo o que você bem entende. Pelo contrário, governar a vida é agir com disciplina para poder ter responsabilidade com aquilo que Deus me concedeu. O que Deus te concedeu? Deus te concedeu saúde? A gente fala aqui, né? Você deitou, dormiu, está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Se imagina essa pessoa que nós descrevemos aqui no início do programa diariamente. Então, você é propósito de Deus? Então, tem coisas que Deus te deu e que você precisa governar sobre elas. O ser humano precisa governar sobre muitas coisas, principalmente porque o ser humano ele é a glória de Deus na criação. O ser humano é a glória de Deus na criação. A coroa da criação, o homem, aquilo que representa a humanidade. Agora, abra sua Bíblia aí, para poder a gente finalizar aqui o Acordando para o Propósito. Vamos lá para Apocalipse. Vamos abrir aí no capítulo de número 3 de Apocalipse, para a gente ler aqui um texto interessante. Capítulo de número 3, a gente vai ler aqui o verso de número 11. Aí diz assim: vem em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Algumas versões dizem o seguinte: guarda o que tem, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua glória, a tua coroa. Ok? O que eu estou dizendo aqui em relação a isso? Guarda a tua saúde, guarda a tua saúde. Quando a gente fala aqui, olha, aqui o versículo fala, o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Guarda o que você tem, guardar a prudência em relação àquilo que Deus te confiou. Guarda o que tens. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. O que você tem que Deus te deu? O que Deus te deu, você precisa cuidar. Deus te deu saúde? Deus te deu um ar para respirar? Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Amém? Então essa é a mensagem de hoje aqui no Acordando para o Propósito. Olha aí, eu tenho certeza absoluta que você foi, de alguma forma, confrontado. E talvez vai ser aqui uma tona das nossas conversas. Talvez aqui ao longo do Acordando para o Propósito eu vou contar algumas coisas da minha vida interessantes para serem ditas
para você aqui através do nosso programa. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela saúde que tu nos concede para poder andar, respirar, ver, falar, ouvir, sentir e poder agir em decisões que estão de acordo com a mudança de mentalidade que tu proporcionou para nós. Que a metanoia, que a renovação do nosso entendimento venha se concretizar através das nossas atitudes. Atitudes de trabalhar cuidando da saúde e não necessariamente tratando das doenças. Que tu venha nos ajudar, nos proteger e nos direcionar ao centro da tua vontade. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, você que está aqui acordando para o propósito, eu te espero amanhã. Mês de novembro, saúde. Vamos aprender bastante sobre isso, porque a Bíblia fala sobre isso. Deus abençoe.